falar de discrição numa época em que se preza tanto a exposição, né? A igreja pensa que vai resgatar a sua relevância na medida em que ela viver uma espiritualidade espalhafatosa, que atraia os holofotes para si. Às vezes eu tenho a impressão que Jesus não entendia muito de marketing, porque ele vai na contramão de tudo isso aí. Ele cura e diz no pé do ouvido do sujeito: não conte para ninguém. Hoje, a gente prefere exibir no outdoor. Nós queremos chamar a atenção. Nós vamos às ruas para dar uma demonstração do nosso capital político. Nós queremos que os poderosos tremam diante de nós e atendam às nossas reivindicações. Quando Jesus diz que a natureza do seu reino é outra, é como um grão de mostarda, discreto, que de repente eclode e cresce, sem chamar a atenção para si. Nós almejamos a ribalta quando Deus nos chama para os bastidores. Eu gostaria de convidá-los a pensar comigo sobre um episódio muito interessante encontrado no livro de Atos. A reflexão desta noite é continuação da reflexão da manhã. Por isso eu gostaria muito que você que não pôde vir pela manhã, procurasse assistir pelo canal no YouTube ou adquirisse o áudio, para que você não pegue o bonde andando, digamos assim. Nós começamos hoje cedo a falar sobre um processo de desintoxicação religiosa, a que os discípulos de Jesus foram submetidos, e em especial, Filipe. Mostramos aqui cada etapa desse processo de desintoxicação. Falamos que quando Filipe chega a Samaria, ele alcança ali um sucesso sem precedentes. Se cumpre em Filipe o que Jesus havia dito: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará maiores, porque eu vou para o Pai. E de fato Filipe foi bem sucedido onde Jesus não conseguiu ser bem sucedido. Ele leva toda uma cidade ao conhecimento do Evangelho. Até figurões importantes, como um mago, que era uma unanimidade da cidade, se rende ao amor de Jesus. Agora imagine você numa situação confortável como a de Filipe, se tornando celebridade da noite para o dia, sendo cumprimentado por todos. Só faltava estender tapete vermelho para Filipe. E de uma hora para outra, é como se Deus dissesse: ô Filipe, agora que você está graduado, você passou por todo o processo, eu quero te levar a uma pós-graduação. Tem algo a mais que você ainda não sabe. O que seria? Que sucesso seria maior do que aquele sucesso retumbante que Filipe havia alcançado em Samaria? Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 8, por favor o slide, isso, do verso 26 ao verso 39. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. O que eu vou fazer no lugar deserto? Eu estou aqui na minha zona de conforto, com uma multidão celebrando a Cristo. Houve grande euforia na cidade. E agora vem um anjo me mandar para um lugar deserto? Gente, sinceramente, eu pediria uma identificação desse anjo. Eu ia querer que ele comprovasse para mim que ele de fato era um anjo do Senhor. Mesmo porque Paulo vai dizer que Satanás se transfigura em anjo de luz. Que história é essa de eu ir para o deserto? Você quer estragar a minha alegria? Mas o texto diz que ele se levantou e foi. E eis que um homem etíope, eunuco,
tesoureiro de Candace. Candace era o título que recebia a rainha da Etiópia, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, era uma espécie de ministro da fazenda, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. Um etíope, um negro, que além de carregar o estigma étnico, era eunuco. Jesus nos fala de 3 tipos de eunucos que havia à época. Jesus fala de um eunuco que nascia nesta condição, e que nós poderíamos identificar, ou pelo menos imaginar, que seria o mais próximo do conceito que hoje nós temos do homossexual, de alguém que não sente atração por pessoas do sexo oposto. Jesus fala também daqueles que se faziam eunucos, que nós hoje podemos identificar como os celibatários, pessoas que abrem mão da sua sexualidade por uma causa. Um padre, por exemplo, uma freira, por exemplo, e alguns pastores também. O próprio Paulo era celibatário. E Jesus fala daqueles que eram feitos eunucos, geralmente escravos capturados na guerra, que eram castrados e agora levados para o harém do rei para cuidar da rainha, sem se constituir numa ameaça. Pois este homem, apesar da sua envergadura, da sua importância dentro da sociedade etíope, era um eunuco. Lá estava Filipe no meio do nada, no meio do deserto, quando vem passando uma carruagem, provavelmente em velocidade. E o Espírito do Senhor diz: ajunta-te a ela. Ajunta-te a ela. Como é que você vai se aparelhar a uma carruagem em movimento? Hoje eu gostaria de tomar esta carruagem como uma alegoria. Eu não gosto muito, não sou muito afeito a fazer alegorias, mas eu quero tomar essa liberdade hoje, de apelar à alegoria. Vamos imaginar a carruagem como sendo um símbolo da nossa sociedade, de uma sociedade em constante movimento, em constante mutação. Como tem sido difícil para a igreja cristã nos últimos séculos acompanhar esta carruagem. Eu tenho a impressão que nós perdemos o bonde da história. A julgar pelo discurso anacrônico que nós ouvimos em muitos púlpitos. Há igrejas onde temos a impressão de termos entrado numa máquina do tempo, viajado há 500 anos, na época da Reforma, pois os pregadores estão tentando responder a questões que tinham grande relevância 5 séculos atrás, mas não tem mais. Ainda estão preocupados com a cobrança de indulgências, que deixaram de ser cobradas há muito tempo. E quais são as questões relevantes de hoje? Nós anunciamos em alto e bom som: Jesus é a resposta, mas qual é a mesma pergunta? O que inquieta o homem pós-moderno? Por que nós não damos conta de entender os anseios desta sociedade? É porque esta sociedade passou por nós em movimento e nós ficamos para trás, assistindo. E veja o que diz mais o texto. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Imagine a cena, por favor. Está aquele eunuco dentro da sua carruagem, que provavelmente era luxuosa, quando de repente ele vê um Forrest Gump correndo aparelhado, já ofegante, e olhando para dentro do carro e perguntando: o que tu está lendo aí? E o cara assustado: o
Quem é você? Eu estou lendo Isaías. E você entende o que você está lendo? Eu me pergunto, o que é que as pessoas estão lendo hoje? Naquela época, Filipe teve sorte de se deparar com alguém que tinha interesse nas Escrituras. Que bom, estava lendo em Isaías, caminho andado. E o que é que as pessoas estão lendo hoje? Parece que nós nos confinamos a este livro. É óbvio que não há livro no mundo pelo qual tenhamos o mesmo apreço. Nós somos conhecidos como o povo do livro. Nós amamos a palavra de Deus. Mas o que está em jogo agora não é o que nós estamos lendo, é o que o mundo está lendo, o que o mundo está assistindo, o que o mundo está debatendo. Nós perdemos o trem da história, amados. Você quer ver um pastor se desesperar? É quando um jovem da igreja diz: ei, pastor, passei no vestibular e vou cursar filosofia. Pastor pira na batatinha, não sei se tem essa expressão aqui. Pira na batatinha, meu Deus do céu, perdi mais um jovem. Por quê? É como se abraçar a espiritualidade cristã necessariamente nos tornasse pessoas alienadas, pessoas vacinadas contra qualquer tipo de conhecimento que não seja extraído da palavra. Quem tem medo de Sartre? Quem tem medo de Nietzsche? Quem tem medo de Kierkegaard, que era cristão inclusive, e é conhecido como o pai do existencialismo, que depois foi abraçado por Jean-Paul Sartre? Quem tem medo de Charles Darwin? Por que nós estamos tão entrincheirados contra a ciência? Por que estamos tão entrincheirados contra a cultura? A propósito, o que é que os seus filhos têm lido? O que é que os seus filhos têm ouvido? Naquela época, a única mídia disponível era escrita. E hoje? O que é que as pessoas estão ouvindo? Eu sou cristão, eu não ouço música mundana. Eu só ouço música gospel. Sabe, nós criamos uma cultura de gueto. Nós temos o nosso próprio vocabulário, que as pessoas lá de fora não entendem. Como é que nós podemos anunciar o evangelho usando um linguajar completamente inacessível ao homem comum? Se eu não paro para ouvir o que o mundo está dizendo, o que o mundo está produzindo, eu não sei quais são as perguntas. E se eu não sei quais são as perguntas, como é que eu posso ter a petulância de afirmar que tenho as respostas? Eu acho que está na hora da gente baixar um pouquinho a crista. Eu dizia hoje pela manhã que a mulher samaritana conseguiu conduzir toda uma cidade ou toda uma aldeia a Cristo, não com uma afirmação, mas com uma pergunta. Ela disse: gente, eu encontrei um cara que falou toda a minha vida, será que ele é o Cristo? Uma pergunta. E nós achamos que temos todas as respostas decoradas na ponta da língua. A gente pensa que o segredo é decorar versos bíblicos. Eu conheço alguns pregadores lá no Rio de Janeiro que começam a metralhar versos bíblicos. E eu até os invejo, eles têm uma capacidade de memorização que eu particularmente não tenho. De dizer capítulo, versículo e se deixar até a página. Está na página tal. Eu não sei, não consigo, está fora da minha alçada. Mas por que nós temos que nos restringir tanto, amados? Hoje, enquanto almoçávamos, eu, o pastor Ricardo e o meu filho Juan, trocávamos umas figurinhas sobre Vinícius de Moraes, sobre Chico Buarque de Holanda. Talvez alguns irmãos até se escandalizassem, porque acham que essa gente não tem nada a contribuir para a nossa reflexão. A gente só para ouvir quem diz aquilo que vá de encontro às nossas certezas. A gente tem medo de que estas certezas sejam de alguma maneira balançadas.
Por isso que a gente não sai da zona de conforto. Por isso que a gente não se dá o trabalho de ouvir o outro. E entender que o outro, por mais diferente que seja, tem alguma contribuição a dar. Preste atenção. Preste atenção até naquele estilo musical que não te agrada, que não te apetece. Meu filho me chamou a atenção para o rap. Eu particularmente não é o meu gosto. Mas quando ele me fez ouvir alguns cantores de rap, eu comecei a perceber que eles são vozes proféticas, que estão falando coisas que a igreja se nega a falar. A igreja está patinando na pista, sempre recorrendo aos mesmos assuntos, aos mesmos assuntos, aos mesmos assuntos. Não seria por isso que nos últimos tempos Deus tem levantado tantos profetas seculares? Gente como Renato Russo, gente como Raul Seixas, por que não? Ah, mas ele não professava a minha fé, dizem por aí que ele era satanista, aí a gente se fecha. Eu acredito que toda verdade é verdade de Deus, não importa por quais lábios ela seja proferida. Se é verdade, se nos confronta, se nos tira da nossa zona de conforto, vale a pena prestar atenção. Mas a carruagem passa, e passa em alta velocidade, e o Espírito está nos dizendo: acompanhe a carruagem. Preste atenção no que essa gente está lendo, está ouvindo, está produzindo, mas a nossa vaidade religiosa nos impede de fazê-lo. E diz mais o texto. Ele diz: como poderei entender se alguém não me ensinar? Não basta você entregar um folheto, não basta você presentear o seu vizinho com uma Bíblia, achando que isso por si só resolve o problema. Nos hotéis nos Estados Unidos, em cada quarto você encontra uma Bíblia dos Gideões. Eu acho até um trabalho louvável. Eu só não sei se funciona, se é eficiente. Porque como a pessoa vai entender se não houver quem se prontifique a explicar? Tem que ter paciência para explicar. Semana passada eu estava indo para o aeroporto, para uma conferência em Goiânia. Meu filho estava comigo. E ele me fez uma pergunta. Ele disse: pai, se Deus é tão perfeito e é tão bom, por que há tanta dor no mundo? Ele não poderia evitar? Por que não evita? Gente, eu estava tão estressado, um trânsito caótico lá no Rio, eu precisando chegar no aeroporto a tempo de pegar meu voo. Eu disse: filho, tu está precisando orar. Sabe o que ele me respondeu? Pô, pai, tem hora que eu queria ser só membro da tua igreja e não teu filho. Porque se eu fosse só membro da tua igreja, você me explicaria. Porque eu sou teu filho e você me manda orar? Gente, eu engolia seco. Respirei um pouco, matutei a resposta. Uns 10 minutos depois: ok, filho, vamos falar sobre o negócio aí dessa dor que tem no mundo. Porque quem pergunta quer saber. As pessoas querem saber. Nós é que não estamos dispostos a responder. Na verdade, a gente só responde quando a gente quer ter razão. A gente impõe a nossa lógica e diz: é isso, ponto, não se fala mais nisso. Jacques Lacan, grande psicanalista francês, dizia que uma coisa é o que eu falo, outra coisa é o que você ouve. Esse espaço da comunicação é um espaço que às vezes faz com que o que se pretende dizer se perca. Palavras são ambíguas. Você diz uma coisa achando que todo mundo está entendendo,
E na verdade cada qual entendeu de acordo com seus próprios pressupostos. Para que haja realmente um entendimento. Sabe o que é uma tecla SAP, não sabe? O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 13, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como? O quê? Um sino barulhento. Quer dizer, eu não daria conta de me comunicar. O que possibilita a comunicação é essa tecla SAP chamada amor, que faz com que eu desça do meu pedestal e vá ao encontro do outro, respeitando as suas limitações, buscando usar uma linguagem que nos seja comum. Não estaria na hora da gente poupar um pouco esses jargões? Que tal economizarmos um pouco nos aleluias? Não tenho nada contra aleluia, eu também digo. Só que às vezes a gente é pródigo demais no uso de um linguajar religioso. Não estaria na hora de usarmos uma linguagem acessível ao homem comum? Transmitir o evangelho sem aquela roupagem religiosa, sem aquele ranço pesado que a religião impõe. O texto prossegue dizendo: rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Eu não sei qual seria o maior desafio: acompanhar o carro em movimento ou subir a bordo, sentar-se. Talvez a nossa religiosidade não nos permita, afinal de contas, né? Bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu costumo chamar isso de teologia do Kiko. Na verdade, deveria ser a teologia da Dona Florinda. Você lembra do bordão da Dona Florinda? O que ela diz para o Kiko toda vez que ele se aborrece lá com o Chaves? Não se misture com esta gentalha. O meu vizinho é um umbandista. Gentalha, gentalha. Com ele eu não me misturo. Passo pela porta dele e digo: está amarrado, queima, Senhor. Eu tenho um cunhado que é ateu. Gentalha, gentalha. Eu, hein? Sai de reto, Satanás. É por isso que a gente precisa dessa tecla SAP chamada amor. Porque ela é que vai possibilitar a comunicação. Você já tentou conversar com uma criança de 2 anos? Peça alguém para filmar sem que você esteja percebendo. Uma tentativa de comunicação sua com uma criança de 2 anos. Você vai morrer de rir. Você faz bico. Caras e bicos. Oh, que coisa linda, vem cá. Por que você faz isso? Porque você sabe que ela não está cognitivamente desenvolvida o suficiente para entender a linguagem do adulto. Então você desce a ela. Pode até parecer presunçoso dizer que a gente tem que descer. Não é isso. Na verdade, a gente não tem que descer por estarmos numa situação mais elevada. Descer, inclusive, para aprender. Porque nós não somos detentores da verdade. Nós não temos o copyright da verdade. O nosso interlocutor também tem alguma coisa para acrescentar na nossa vida. Ou não tem. Diálogo. Como disse o pastor Ricardo hoje de manhã, não são 2 monólogos. É um diálogo. Voltando ao texto. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Por favor. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, tem que começar de onde a pessoa está. A gente prefere dar volta.
começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. Olha aqui, que simplicidade, gente. Como é que a gente consegue atrapalhar Deus? A gente pensa que está ajudando, a gente está atrapalhando. A gente coloca tanto empecilho. Se fosse hoje, se Filipe fosse um pregador moderno e impor àquele homem uma série de condições. Ok, você quer batizar? Legal, tem água aí suficiente, mas a sua certidão de casamento, por favor? Já parou de fumar? Ainda bebe? Socialmente? Hã? E vem cá, você tem uns trejeitos assim, você vai abandonar isso, né? Porque caso contrário, eu sinto muito, mas aqui você não se batiza. Nós somos seletivos. A gente até diz que ama. A gente ama desde que o outro se disponha a corresponder às nossas expectativas. Eis a água. Simples, né? Olha a água. Alguma coisa me impede? Filipe diz: vem cá, você crê de todo o teu coração? Creio, então desce. Que obstáculo mais a igreja vai criar para impedir que as pessoas se acheguem a Cristo? Que imposição. Por que nós temos que impor ao mundo a nossa moral, a nossa cosmovisão? A pessoa só pode aderir ao Evangelho, porque para mim isso não é conversão, é adesão. Se submeter ao meu código moral. Caso contrário, é carta fora do baralho. Muitos anos atrás, no início do meu ministério, e por favor não se precipitem em pensar que eu seja garoto, não sou tão jovem quanto pareço. Meu ministério completou 27 anos esse ano. Aliás, 30 anos, né? 30 anos. 27 é o meu casamento. 30 anos. E no início do meu ministério, eu fazia um trabalho dentro das cadeias, dentro dos presídios. E uma vez, chegando a um presídio chamado Água Santa, havia um rapaz barbudo que não se aproximava do grupo. E eu fui lá abordá-lo. Por que você não chega e participa com a gente? E ele diz: você me conhece? Eu falei: não vem ao caso, eu não te conheço, mas quero te conhecer, vem participar. Ele diz: cara, você sabe quantas mortes eu carrego nos meus ombros? Você sabe o que eu já aprontei na vida? Você acha que esse seu Deus vai me amar? Eu estou condenado a apodrecer aqui dentro. São várias penas. E eu era um garoto que curtia os Beatles e os Rolling Stones. E comecei a falar-lhe de Paulo. E disse: você já ouviu falar no apóstolo Paulo? Que passou a maior parte da sua vida atrás das grades? E que isso não o impediu de servir a Cristo? Nós o presenteamos com uma Bíblia. Eu ia todos os meses. No mês seguinte, quando eu cheguei, ele estava com a Bíblia embaixo do braço, havia feito a barba. Se aproximou de mim e disse: cara, eu tenho uma experiência para te contar. Eu estava lendo essa Bíblia que vocês me deram e encontrei uma passagem em que um homem disse: eis a água, o que me impede de ser batizado. Eu estava me preparando para tomar banho, tinha um balde d'água próximo de mim. E algo falou no meu coração: essa é a sua chance. E eu peguei aquele balde d'água e digo: quer saber, eu quero mudar de vida, é agora, e me batizei. Você acha que valeu? Ele me perguntou: valeu? Você acha que eu vou dizer o quê? Não valeu não, está tudo errado, tem que ser do nosso jeito. Vem cá, foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Foi com pouca água, com muita água, foi água corrente? Sabe, a gente se apega a minúcias, como se isso é que importasse. Não é isso que importa, gente. Ontem eu preguei num trabalho que a nossa igreja está começando lá no Grajaú, aqui em São Paulo. Um lugar pequenininho, um lugar muito simples. E eu tive a honra de batizar a primeira pessoa lá ontem.
um homossexual. Estava tão emocionado que disse: eu cansei de ser desprezado, até dentro da minha própria casa. E sabe como eu o batizei? Falei: meu filho, agacha a cabeça aí. Peguei lá um bule que me deram cheio d'água e eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu não estou aqui para discutir fórmula batismal, se vale com muita água, com pouca água. Para mim o que importa é não colocar empecilho ao agir de Deus. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele está lá por uma instrução divina. Deus havia dado uma visão. Você conhece a história. Mas ele estava cheio de tato. Ele era judeu, ele não tinha que estar na casa de um gentil. O judeu jamais poderia tocar num gentil, porque isso o tornaria imundo. E ele está lá pregando, falando acerca da morte de Cristo, da sua ressurreição. Naquela época, os discípulos achavam que haviam dominado a tecnologia do batismo com o Espírito Santo. Era só impor as mãos. Simples. Toda vez que o evangelho era pregado, no finalzinho, beleza, venham aqui todos à frente, impunham as mãos, todos eram cheios do Espírito Santo. Mas Pedro está assim, com a mão assim, parecia um tiranossauro rex. Então, Jesus ressuscitou o terceiro dia, tal. Eu acho que lá do céu, Deus olhou e disse: tá bom, Pedro, para, você já falou demais. Deus resolve interromper a pregação de Pedro, sem que ele precisasse impor as mãos. Cornélio e toda a família foram cheios do Espírito Santo. Meu irmão, se você não pode ajudar em nome de Jesus, não atrapalhe. Deixe Deus ser Deus. Deus faz como Ele quer. E quem sou eu para questionar? Ele não precisa da minha permissão. Antes de avançar no texto, eu preciso pagar um voto. Maneira de dizer. Mas eu fiz um voto a Deus de relatar o testemunho da minha filha Rayane, e que tem muito a ver com o que eu estou dizendo. Deus me deu uma filha especial, está ali. Hoje tem 26 anos. Os médicos a desenganaram. Disseram que ela nunca falaria, nunca andaria, devido a um erro médico. A ênfase do meu ministério era a cura. E eu estava me sentindo tão envergonhado de ter uma filha doente, que eu orientava a minha esposa a sentar sempre nos últimos bancos e antes do término do culto, escondê-la. Eu não queria que ninguém soubesse que na casa do ferreiro aqui tinha um espeto de pau. Eu estava envergonhado. Rayane havia se tornado a minha vergonha. Teve um dia que eu fiz uma oração meio abusada. Peguei minha filha, levei lá para os fundos da igreja e disse: Senhor, eu não aguento mais, o Senhor tem que curar minha filha. E comecei a cobrar as promessas. Era assim que eu acreditava, a promessa é para ser cobrada. E falei: a partir de hoje eu não falo mais no assunto, eu só vou te agradecer. E o tempo foi passando e Rayane continuou na mesma. Quando a gente a colocava sentada, ela caía, ela não tinha firmeza, o pescocinho dela mole. Teve um dia que um pregador norte-americano famoso, desse que quando lança o paletó todo mundo cai. Eu não vou dizer o nome dele, Benny Hinn, porque eu não quero. Não, esquece. Mas eu me responsabilizo, tá, pastor Ricardo? Eu gosto de dar nome aos bois. Foi lá o Benny Hinn pregar numa cruzada, e eu aproveitei da minha posição e consegui descolar um lugar na plataforma de frente para ele. E eu e a minha esposa tínhamos a esperança de que em algum momento o grande pregador ia passar e ia jogar o seu paletó e a minha filha saía andando. Ele passava por nós e nem sequer nos olhava, nos ignorava o tempo inteiro. E eu saí de lá tão frustrado, mas tão frustrado. Nada da minha filha andar, nada. Até que em outubro de 95, ela prestes a fazer 6 anos, sem nunca nem ter engatinhado, eu tirei uma manhã de sábado para orar. E mais uma vez eu comecei a reivindicar de Deus. Eu havia aprendido que o tipo de relação que nós deveríamos ter com Deus era sindical. Eu tenho direitos,
eu tenho que cobrá-los, reivindicá-los, e Deus tem a obrigação de me atender. Era assim que eu achava, foi assim que me ensinaram. E naquela manhã, dentro do quarto da minha casa, o Espírito Santo veio e me quebrou. E disse, o que eu faço na vida do homem não é por suas obras. Porque eu cobrava de Deus, tendo por base meus sacrifícios, minhas obras, minhas ofertas, meus dízimos. As vezes em que eu passei a noite inteira no monte, as cicatrizes de feridas que eu tinha nos joelhos, tudo isso para mim era moeda de troca. Eu chegava descaradamente e dizia, o Senhor tem que curar minha filha. E naquele dia Deus disse, claramente no meu coração, eu não te devo nada. Você não é meu credor, para com isso. E o que eu faço na vida do homem é exclusivamente pela minha graça, só. Eu não curei a sua filha naquela oração desaforada que você fez. Você pensa que eu aceitei essa palavra assim numa boa? Não. Eu briguei com Deus. Até que Ele me fez ir a Romanos, depois a Efésios, e finalmente as escamas caíram dos meus olhos. Nós marcamos então um culto de ação de graças pelo aniversário da Rayane. Pela primeira vez eu a trouxe diante do meu povo e disse, irmãos, aqui está minha filha, que como vocês estão vendo, não anda, não fala, é desenganada. Nós oramos, agradecemos a Deus pela vida dela, isso era uma quinta-feira. No domingo, por força do costume, minha esposa sentada mais uma vez no finalzinho da igreja, era uma igreja grande como essa. E na hora das ofertas, minha esposa abriu a bolsa, tirou um dinheiro para ofertar. A Rayane tomou o dinheiro da mão dela, levantou-se e veio andando até o púlpito. Entregou a oferta na minha mão, podendo colocar no gasofilácio. Ela fez questão de entregar na minha mão, sorriu. Eu fiquei completamente paralisado, surpreendido, sem saber o que estava acontecendo, porque ninguém havia planejado que aquilo acontecesse justamente naquela noite, na mesma semana em que Deus havia falado no meu coração, que não era por minhas obras, era pela sua graça. De lá para cá, queridos, Deus mudou radicalmente o meu ministério, porque eu cheguei à conclusão que homem nenhum tem a agenda de Deus. Homem nenhum pode dizer o que Deus deve fazer e quando Deus deve fazer. Deus é um Deus de surpresas. As coisas não acontecem quando nós determinamos, colocamos Deus contra a parede. Quer saber? Deixe Deus à vontade. Deixe Deus agir da maneira como Ele quiser agir e não questione. Nem sempre Ele faz como nós esperamos que Ele faça. Na maioria das vezes, Ele faz completamente diferente das nossas expectativas. Porque o compromisso de Deus é com o seu propósito na nossa vida, com o que Ele almeja fazer em nossos corações. Deus está mais preocupado em tratar com o meu coração do que propriamente com as circunstâncias nas quais eu estou inserido. Eu não estou dizendo com isso que toda pessoa portadora de uma necessidade especial vai receber algo assim. Pode ser que Deus haja na vida da gente de outra maneira. Então deixe Deus à vontade. Não queira ditar o que Deus tem que fazer. Voltando ao texto. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Alguns dizem que este eunuco foi o primeiro a levar o evangelho para além daquelas fronteiras. Este eunuco precedeu Paulo. Esse eunuco foi o primeiro missionário intercultural. Imagine você, que glória, que honra foi para Filipe ter sido tirado do meio de uma multidão, onde ele era celebridade, unanimidade, para anunciar o evangelho a um, que por sua vez levaria o evangelho a toda uma nação.
Eu encontrei uma vez em Nova York um pregador brasileiro, muito conhecido no Rio de Janeiro, que era pastor de 5.000 pessoas. E ele me confidenciou no aeroporto que estava na região de Boston, pregando para meia dúzia. E eu perguntei se isso não o incomodava, sair do meio de 5.000 para pregar para meia dúzia. E ele me respondeu dizendo: no Rio, eu aprendi o valor das multidões, Deus me trouxe para cá, para entender o valor de uma vida. O quão preciosa é para Deus uma vida. Ninguém é descartável. Não importa a cor da pele, não importa a orientação sexual, não importa o nível acadêmico dessa pessoa, não importa a origem desta pessoa, ninguém é descartável. Talvez haja um eunuco cruzando o teu caminho. Talvez haja alguém colocado por Deus na sua rota. Alguém com quem Deus estabeleceu um propósito. Alguém a quem Deus deseja usar para levar o Evangelho a um contexto onde você jamais vai chegar. Mas você diz: se não for eu, Deus usa outro. O que mais tem hoje a gente anunciando o Evangelho? Será? Esse Evangelho que está na mídia hoje corresponde ao que nós lemos nas Escrituras? Esse Evangelho que nos apresenta um Deus caricato? Um Deus que está mais para o gênio da lâmpada de Aladim? Um Deus que vive em função de atender aos nossos caprichos? Não. Esse Deus genérico não é o Deus que emerge das páginas das Escrituras. Quem sabe você não está sendo chamado por Deus nesta noite a ser um porta-voz deste amor. Mas para que isso se torne real na tua vida, você precisa se desvencilhar desse ranço religioso que talvez você não admita ter, até que Deus coloque um eunuco no teu caminho. Quem me acompanhou desde o culto da manhã sabe todo o processo que Filipe teve que passar para estar pronto para esse eunuco. Tudo que Filipe viveu ao lado dos demais discípulos preparou-o para este eunuco. Este eunuco foi que levou o Evangelho para além das fronteiras, onde os discípulos ainda não haviam chegado. Ele foi um pioneiro. Quem é o eunuco da vez? Quem é que Deus colocou no teu caminho? Não para que você seja aquele crente chato. Eu costumo dizer que assim como há uma ala mais radical no Islã, que a turma chama de xiita, o que não é verdade, não é, no fundo, não são os mais radicais, mas ficou, conhecido como tal. Entre os crentes tem os chatos. Mas é verdade, são verdadeiras vacinas anti-evangelho. Alguém lembra aqui daquela propaganda do Orloff? Alguém lembra do efeito Orloff? Só os da minha época, da época do pastor Ricardo e tal, lembra, né? Tinha uma propaganda de uma bebida, que vocês conhecem, Orloff, que o sujeito chegava assim num bar e via ele mesmo, muito bem vestido, rodeado de lindas mulheres, tomando lá o seu Orloff, e ele ouvia uma voz que dizia: este é você amanhã. Tudo para induzir o cara a beber. Pois é, imagine uma pessoa que nunca teve qualquer contato com o Evangelho se deparar com um crente chato e ouvir aquela voz: este é você amanhã. Olha no que você vai se tornar. Que tal a gente tomar a contramão disso e sermos gente boa praça, gente que não estraga prazer, gente que tem vida social, gente que não só acompanha a carruagem, mas também sobe nela, entra nela. Hoje, se um cantor secular se converte, ele é obrigado a abandonar a sua carreira e virar artista gospel.
ele desce da carruagem. Ele vai a pé. Ele desiste. Por quê? Porque a gente vive uma religiosidade tóxica. Uma religiosidade que nos aliena da realidade. Que nos torna seres, desculpem aqui a sinceridade, insuportáveis. Insuportáveis. Assim como há pessoas que não conseguem falar 10 palavras sem que digam 5 palavrões, há irmãos que não conseguem falar 10 palavras sem recorrer a 5 bordões, 5 versos. Ainda tem aqueles pseudo-versos bíblicos, né? Do tipo, está escrito, diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. Está escrito aonde? Para-choque de caminhão? Porque na Bíblia eu nunca encontrei esse verso. Tem alguns outros, conhece algum, pastor? Conhece algum? Um pseudo-verso bíblico? Esforça-te que eu te ajudarei. Está onde? Livro, capítulo e versículo, por favor, mostre. Quer dizer, não bastasse usar de maneira errada a palavra de Deus, ainda tem que inventar. Dizer que Deus disse o que Ele jamais disse. Eu quero desafiar você a levar a sério uma recomendação de São Francisco de Assis. Pelo menos é acreditada a ele, né? Ninguém sabe se foi ele realmente quem disse. Mas dizem que Francisco de Assis recomendou: pregue o evangelho e, se necessário for, use palavras. Você sabe que nem sempre é necessário. A gente prega mais com a nossa postura de vida, com a maneira com que a gente acolhe o outro. A gente prega o evangelho muitas vezes com um sorriso, sem carranca. Gente, é tão mais fácil estender as mãos, a gente prefere apontar o dedo. A gente prefere categorizar, rotular, ímpio. Qualquer um que não professe a minha fé é um ímpio, é um incrédulo, é um infiel. Por que não enxergá-lo como alguém prezado por Deus, tão amado por Deus quanto eu e você? Eu quero convidá-los a ficar de pé nesse momento. Glórias a Deus. Eu estava dizendo hoje ao pastor Ricardo, lá no Rio a gente faz um trabalho no lixão de Jardim Gramacho, que é um dos maiores da América Latina, apesar de ter sido oficialmente desativado. E atualmente nós ajudamos a alimentar algo em torno de 600 a 700 pessoas, todos os meses. Nós adotamos estas famílias. Quando nós chegamos ao lixão, 3 anos e meio atrás, uma ONG evangélica nos procurou e disse: vocês estão perdendo tempo aqui no lixão. Eu disse: mas por que estamos perdendo tempo? Porque nós já estamos aqui há 2 anos e não conseguimos ganhar ninguém para Jesus. Eu disse: eu acho que tem alguma coisa equivocada aí, porque nós não estamos no lixão para fazer proselitismo. Mas vocês não querem ganhar almas? Não. Deus nos enviou a amá-las, não a convertê-las. Gente, quem converte é o Espírito Santo, não sou eu nem é você. É muita pretensão da minha parte querer converter alguém. Eu tenho que amar, só. Amar sem esperar nada. Aí me perguntaram: vocês têm pretensão política? Eu falei: não. Mas como assim? Não. Então, se não tem pretensão proselitista e nem política, o que vocês estão fazendo aqui? Amando. Conta outra. Amando. Precisa mais. Quando eu reuni o nosso povo para desafiá-los a abraçar aquele bolsão de miséria, eu disse: gente, eu quero propor aqui uma quebra de paradigma. Geralmente nós adotamos o paradigma jesuíta.
de evangelização colonizadora. Então, eu tenho a verdade. E essa gente é silvícola, são os selvagens, são os ignorantes, são os pobres coitados. Mas eu tenho não só a verdade, mas tenho meios de ajudá-los. O que para muitos é um gesto de generosidade, de amor, no fundo esconde petulância, arrogância. A gente sabe disfarçar bem, né? Por isso que Jesus disse que o que a mão direita fizesse, a esquerda não deveria saber. Pois bem, eu disse ao nosso povo, em vez de ir ao lixão levar Jesus, nós vamos ao lixão buscar Jesus. Buscar Jesus no lixo? É mais fácil encontrá-lo no lixo do que no luxo. Ele não habita na suntuosidade dos templos. Ele habita nos bolsões de miséria. O Deus anunciado por Jesus escolheu ser amado no outro. Não há outra maneira de servir a Deus que não seja servindo ao outro. Jesus diz que no último dia Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, recebei por herança um reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. Então Ele se identifica com o necessitado, com o marginalizado, com o excluído. Você quer encontrar Jesus? Vá ao encontro dessa gente. Nós então descemos do salto. Estamos lá 3 anos e meio. E cada abraço que eu recebo de uma criança daquelas, eu me sinto abraçado por Jesus. Não tem dinheiro. Eu costumo dizer lá, a gente recebe, a gente sai de lá levando infinitamente mais do que a gente levou. Semana retrasada eu levei 2 turmas de publicidade da Universidade Veiga de Almeida. Me chamaram para uma palestra. E os alunos ficaram tão motivados, nós queremos ir ao lixão. E eu os levei. Não eram cristãos. E você via aqueles alunos chorando. Teve uma aluna que entrou em crise. E eu me aproximei e disse, o que foi, minha filha? Alguém te maltratou? E ela disse, uma criança me abraçou e disse, me leva para casa, tia. E eu não suportei. Eu concordo com Leonardo Boff quando ele diz que o que o mundo precisa é de uma amorização. Amorização. Nós estamos querendo converter o mundo na marra. Pare com essa pretensão idiota, desculpe aqui a sinceridade, de querer converter as pessoas, impondo goela abaixo os seus pressupostos teológicos, a sua visão. Comece a amá-las sem esperar nada. Alguém me perguntou, sempre me perguntam, vem cá lá na Reina, que é a nossa igreja, vocês recebem homossexuais? Eu, sim, nós os acolhemos, como acolhemos os heterossexuais. E se eles não mudarem, continuarem naquela orientação, mas ninguém vai pedir para que eles mudem, nós vamos amá-los. Mas se não mudarem, vamos continuar amando. E se morrerem sem terem mudado, as pessoas insistem, né, nesse discurso, vão morrer amados. Amor que impõe ao outro, que se ajuste às minhas expectativas, não é amor. O amor confere liberdade. Quando Paulo diz que onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade, os crentes pegam isso para dizer, temos liberdade de pular, temos liberdade de dançar. Não, Paulo está falando de liberdade de ser o que se é. E ele diz, com o rosto descoberto somos transformados de glória em glória, segundo a imagem de Jesus. O que a igreja fez hoje? O que a igreja tem feito ao longo dos séculos? Fornecido máscaras. Máscaras de religiosidade. Ninguém vai ser transformado usando máscaras. A igreja tem que prover um ambiente tão impregnado de graça, em que ninguém julgue ninguém, onde cada um é o que é.
o Espírito Santo tem que estar à vontade de trabalhar em você da maneira como Ele quiser. Eu não posso querer que Ele trabalhe de maneira em escala industrial. Deus não está fabricando bonequinhos de chumbo. Deus trabalha de maneira personalizada. O que Ele requer de mim pode não ser o que Ele requeira de você. Porque Ele sabe onde está o meu coração e Ele sabe onde está o seu coração. Ele disse para aquele jovem rico: pegue tudo que você tem, venda e dê aos pobres. Mas Ele não disse isso para Zaqueu. Cobram de mim sempre que eu diga no finalzinho de toda abordagem: vai e não peques mais. A gente adora, né, usar fórmulas. Jesus disse isso só 2 vezes. Só 2. Para aquele paralítico do tanque de Betesda e para a mulher flagrada em adultério. Ele esqueceu de dizer isso para Nicodemos, veja só. Não diz para a mulher samaritana. Como pode? A mulher já tinha tido 5 maridos, já estava com o marido de outra. E ele não disse: vai e não peques mais. Porque Deus não trabalha de maneira padronizada. Eu quero convidá-los a fechar os olhos. Nós vamos orar.